Irmãos, abramos as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Somente o versículo 27. Epístola de Tiago, capítulo 1. Versículo 27, diz assim a palavra de Deus: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Irmãos, não é difícil reconhecermos que nós vivemos em tempos muito difíceis, tempos egoístas, né? Aliás, o que caracteriza o pós-modernismo, esse nome que é dado a essa época em que nós vivemos, é o egoísmo. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas, a característica é olhar para o próprio umbigo, para as suas coisas. E, referindo-se aos últimos tempos, o apóstolo Paulo, ele disse, e eu vou resumir esse versículo, quando ele diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, ingratos, cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E são verdadeiras essas palavras, irmãos. Vivemos em tempos egoístas, difíceis, e o período moral dos nossos tempos tem contribuído também para a falta de compaixão nos corações das pessoas. As pessoas estão cada vez menos interessadas no bem-estar dos outros, e isso inclui, em muitos casos até, membros da própria família. Isso afeta pontualmente, afeta de forma adversa as muitas pessoas que são mais frágeis, são mais carentes em muitos aspectos. O número de viúvas, por exemplo, irmãos, cresce constantemente no mundo por causa de guerras, catástrofes naturais e deslocamento daquilo que nós conhecemos como os refugiados. Você sabe também que existe um grande número de viúvas abandonadas que têm a responsabilidade de cuidar da sua própria família, das suas famílias. Os irmãos sabem também que há uma realidade que não é única no nosso país, não é exclusividade do nosso país, de que por causa as mulheres elas se cuidam melhor, elas vão mais aos médicos, elas fazem mais exames e por isso elas vivem mais. E por causa dessas razões, irmãos, e por aquelas que eu já citei, há ainda também a questão da crise que vive o mundo, não somente o nosso país, mas muitos países, e por causa disso faz com que muitos dos seus cidadãos vivam em extrema pobreza. E em vista disso, irmãos, a pergunta que nós fazemos é: há esperança para os que sofrem tribulação? Há esperança para os mais fracos, oprimidos, carentes? Como nós podemos aliviar as dores, os sofrimentos das viúvas? Irmãos, se nós formos levantar as informações bíblicas acerca do cuidado das viúvas no Antigo Testamento e por toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus, Ele insiste com a sua igreja no cuidado, para que houvesse esse cuidado amoroso, esse cuidado misericordioso
com os indefesos, e nisso nós podemos incluir as viúvas. Aliás, irmãos, cuidar das necessidades físicas e espirituais das viúvas sempre foi uma parte integrante da adoração a Deus. Quando nós cuidamos das viúvas, não somente a questão financeira, mas também a questão espiritual, nós estamos adorando a Deus. Quando os israelitas, eles faziam os irmãos sabem que o Antigo Testamento, o povo de Israel é caracterizado pelas suas atividades agrícolas. Viviam em campos, cuidavam da agricultura. E quando os israelitas colhiam seus cereais ou suas frutas, elas não deviam recolher as sobras no campo, conforme o livro de Deuteronômio, que diz o seguinte: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Vejam que no livro de Deuteronômio nós vemos claramente esse cuidado de Deus, essa preocupação de Deus para que a igreja, que é o Israel no Antigo Testamento, cuidasse com misericórdia das viúvas. A lei de Moisés também especificava o seguinte, irmãos. Está em Êxodo 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Então vejam, irmãos, que as viúvas, elas são mencionadas na Bíblia e representam apropriadamente aqueles que são mais pobres, aqueles que são mais necessitados, e eles podiam então, elas não podiam ser desamparadas. A igreja tinha essa responsabilidade, esse dever de mostrar misericórdia. Vejam que Jó, ele declarou o seguinte: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. E a gente vai ver, irmãos, no Antigo Testamento, essa declaração, a palavra de Deus mostrando que deve haver esse cuidado. Deus, ele tem esse apreço, esse cuidado pelos mais necessitados, pelos mais indefesos. E nos dias iniciais da igreja cristã, irmãos, cuidar dos aflitos e dos realmente necessitados por causa da perda do pai, do marido, era um aspecto que distinguia, diferenciava a adoração cristã. Fica muito claro também, irmãos, na formação da igreja, a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, que fazia parte, era incluso a preocupação pelas viúvas, pelos mais indefesos, fazia parte da adoração a Deus. Veja que Tiago, o texto que nós lemos, ele diz claramente: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E além de mencionar as viúvas,
Veja que Tiago mostra profunda preocupação com os pobres, com os desamparados. Tá? Tiago, a gente vai ver isso em Tiago 2, 5 a 6. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, para que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? E nos versículos 15 e 16 ele vai dizer: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Então vejam, irmãos, que nós vamos ver em toda a palavra de Deus na Bíblia, essa preocupação, né? Deus ali nos ensinando, Deus mostrando através dos seus servos que escreveram a palavra de Deus, essa preocupação misericordiosa com as viúvas. O apóstolo Paulo, ele diz, né, que quando ele e Barnabé receberam a designação das missões que eles fariam, eles foram alertados para que se preocupassem com os pobres. Gálatas 2, 9 e 10 vai dizer isso. Gálatas 2, 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Agora vejam, irmãos, a recomendação que foi dada pelas colunas, ou seja, os representantes dos apóstolos, que exerciam ali a liderança naquele momento, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Então Paulo faz questão de destacar, né, que fazia parte do trabalho da igreja. A igreja deveria se formar já com essa perspectiva, já com essa verdade colocada de que os pobres, os necessitados, os mais indefesos, deveriam ter a nossa maior preocupação, nosso cuidado, a nossa misericórdia, a nossa afeição. O relato, irmãos, sobre as atividades da igreja cristã, pouco depois que ela foi estabelecida, nós vamos ver também essa clara preocupação. Em Atos capítulo 4, versículos 34 e 35, vai dizer o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então vejam, irmãos, a preocupação estabelecida no antigo Israel para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, ela passa, né, ela continua, ela integra, ela faz parte também do início da formação da igreja depois de Cristo. Fazia parte claramente da instrução, do conteúdo da igreja, essa misericórdia com os necessitados. Naturalmente, irmãos, essa ajuda dada, ela estava em harmonia com a possibilidade da igreja e também, conforme o texto que nós lemos, não somente aqui em Atos, mas também na primeira carta de Timóteo, no começo do culto, nós vemos que nada era desperdiçado. E os que recebiam ajuda
elas realmente precisavam de ajuda. A igreja ela tinha que se preocupar com isso, ou seja, dar a contribuição, ajudar as pessoas que realmente precisavam de ajuda. Nenhum cristão deveria aproveitar-se dessa ajuda de modo impróprio, né, e não se devia impor um fardo desnecessário à igreja. Né, eram ajudas módicas, ajudas que realmente para cobrir as necessidades daquelas pessoas. Vejam que Timóteo também, Paulo escrevendo a Timóteo, ele nos alerta que os parentes das viúvas, eles tinham obrigação de assumir essa responsabilidade. As viúvas necessitadas tinham elas tinham que ter certos requisitos para poderem receber a ajuda da igreja. No entanto, irmãos, o que vemos na palavra de Deus é que devia haver um equilíbrio. Um equilíbrio, a igreja deveria olhar com muita sabedoria para aqueles que tinham realmente necessidade, e assim a igreja providenciava. Veja que, diante disso, irmãos, diante dessas verdades que nós constatamos na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, esses princípios seguidos pelos servos de Deus no passado, né, que foi um ensino claro de Deus a eles, nós devemos aplicar também na igreja nos dias de hoje. Essa deve ser uma preocupação da igreja nos dias de hoje. O amor fraternal deve ser aquilo que guia a nossa preocupação, o nosso cuidado com as viúvas. E é por isso que Jesus mesmo declarou em João 13, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando nós vemos essas realidades acontecendo no mundo, irmãos, onde viúvas são vítimas de catástrofes, efeitos de guerra, né, como nós temos visto milhares de famílias saindo da Síria, a igreja ela deve estar de prontidão para achar meios de dar ajuda, não somente financeira, mas também ajuda espiritual. Uma coisa que não deve faltar, irmãos, é a confiança em Deus para lidar com a situação das viúvas, porque o Salmo 146, 9 diz: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Também no Salmo 72, vemos essa promessa desse cuidado de Deus, de usar a igreja, de usar pessoas para esse cuidado, porque Ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Irmãos, a solução desse problema dos necessitados, dos mais carentes, nós sabemos que só será resolvida, ou esse problema só será resolvido quando Cristo voltar. Sempre haverá pobres, sempre haverá necessitados, sempre haverá pessoas que precisam mais do nosso amparo, do nosso cuidado. Mas por enquanto, irmãos, enquanto caminhamos aqui nesse mundo, enquanto temos aqui a nossa caminhada cristã, é preciso que todos nós, cristãos, filhos de Deus, né, líderes, nós nos preocupemos com os mais carentes, com os mais indefesos, para que, como diz Pedro na sua primeira carta, tenhamos intenso amor uns pelos outros. O reverendo Alderi Matos, num dos seus artigos, ele comenta sobre Calvino, a sua visão social com relação ao cuidado com as viúvas, com os carentes, com os necessitados. E ele diz que
o apelo do profeta Isaías, no capítulo 58, é que nós não devemos nos esconder do nosso semelhante. E ele interpreta, falando sobre a interpretação de Calvino sobre esse texto bíblico, ele diz que Deus mistura os ricos e os pobres para que eles possam encontrar-se e ter comunhão uns com os outros, de modo que os pobres recebam e os ricos repartam. Irmãos, nós somos exortados através da palavra de Deus para que, como igreja de Cristo, como eu disse, filhos de Deus, conhecedores da misericórdia de Deus, conhecedores da graça de Deus, nós mostremos que nós nos preocupamos com os necessitados, com os mais indefesos. Nós não podemos fechar a porta das nossas ternas compaixões e ficar somente observando aqueles que passam necessidade. E nós, irmãos, sejamos todos preocupados, não somente diáconos, não somente liderança, mas todos nós temos que ter esse coração voltado, preocupado com os mais indefesos, porque esses indefesos, irmãos, esses carentes, eles têm o afeto, eles têm o olhar gracioso de Deus. E Deus usa, irmãos, os crentes, Deus usa a igreja para cuidar, para olhar com misericórdia e com graça para essas pessoas. E é por isso que eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo juntamente com os irmãos na primeira carta de João, no capítulo 3. Peço aos irmãos que abram. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. E eu peço que você leia atentamente esses versículos. 1 de João 3, 17 e 18. Vamos ler juntos, irmãos? Leamos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.